Se você já tentou ler livros clássicos, desistiu pela metade, ou então se você pensou assim: "Ai, livros clássicos não são para mim". Bom, esse vídeo sim é para você. Eu vou te falar 5 erros comuns que a gente comete ao começar a ler clássicos e o melhor, como evitá-los. Bora! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista, estudante de letras brasileira que mora na Inglaterra. E hoje, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os livros clássicos. Como leitor que quer começar a ler os livros clássicos, os erros mais comuns que a gente comete e como evitar esses erros, né. Então, assim, a gente vê os livros clássicos, eles são clássicos justamente por ser atemporais. Então são histórias que duram com o passar dos séculos, são histórias que se ficam atuais com o passar dos séculos, né. Então não são histórias datadas, enfim. Vou contar para vocês então como a gente deve, evitar esses erros comuns que eu vou listar, são 5 erros que eu listei. E também, gente, uma coisa importante, para tudo, pausa esse vídeo, vai lá no Instagram, me siga no Instagram, @belabeirãooficial, tá rolando sorteio lá, vou sortear 3 exemplares do livro A Lista de Leitura para Corações Solitários, lançamento de março da Editora Arqueiro. Então corra lá no meu Instagram, vai estar rolando esse sorteio, nós vamos fazer o sorteio no dia 20 de março. E o melhor de tudo, gente, esse livro é a nossa leitura conjunta do mês de abril. Então bora lá, porque tem muita coisa boa por vir e eu espero vocês por lá. Lá vai ter todas as regrinhas explicando o que que você precisa fazer para participar, tá? Mas é muito simples, bora. Bom, então vamos lá, né. Eu como leitora de clássicos, eu acho os clássicos, assim, maravilhosos, assim, muitos dos clássicos que eu li eu amei, alguns eu gostei menos e é natural, porque isso depende mesmo de gosto literário também, de como aquela obra te atinge, né, como você está no momento que você está lendo a obra, então assim, isso a gente tem que saber selecionar também o clássico que a gente vai ler. Então eu vou falar essa relação dos 5 erros mais comuns que o leitor comete ao começar a ler o clássico. E, gente, o quinto é o mais importante, talvez, dessa lista. Eu espero que você fique no vídeo inteiro, porque vai valer a pena. Bora lá, então. O primeiro erro é ler sem contexto. Muita gente começa a ler um livro clássico sem entender o contexto da obra, né? O momento que esse texto foi escrito, né? O tempo do texto, o autor, um contexto do autor também, sem saber um pouco a história do autor, o momento em que ele viveu. E aí, gente, isso é como se você pegasse um filme pela metade, pulasse a introdução e pegasse o filme pela metade. O contexto é fundamental para que você contextualize ali o texto que você vai ler. Então, como que você faz para evitar esse erro, né? Sempre que você pegar um clássico para ler, faz uma pesquisa rápida no Google mesmo, gente. Autor, quando ele nasceu, momento histórico, em qual país, o que ele estava vivendo ali naquela época, o que o país vivia naquela época, qual o contexto social, qual o contexto político. Então, é importante a gente ver isso, porque muitos dos textos clássicos, eles são um espelho da época em que se é escrito. Então, essa pesquisa rápida, eu acho fundamental na hora de começar a leitura de um clássico. Segundo erro, forçar uma leitura rápida. Não, gente, vocês sabem, né, eu sou super adepta do slow reading, que é a leitura devagar, porque de qualquer texto literário, de qualquer texto literário, texto para estudo, texto acadêmico, aí é outra questão, tá? Mas assim, texto literário, a gente não tem que ter pressa de ler, a gente não tem que ter pressa de concluir, porque o processo é que é gostoso, é que é fascinante, é que é, né, que a gente vai gostar e absorver as coisas e
dá tempo do nosso cérebro aí absorver, refletir sobre tudo, né. Agora, especialmente o livro clássico, ele demanda um tempo para você absorver, para você compreender, para você entender. Não significa que sempre vai ser uma leitura mais densa ou mais difícil compreensão, né, mas dê tempo para você absorver o texto. E é diferente daqueles best-sellers que você lê, né, querendo saber o que está acontecendo. O texto clássico, muitas vezes, ele demanda esse tempo para você absorver as nuances, porque muitas situações, elas não estão escritas de forma explícita, mas elas estão mostradas, né, elas são mostradas e você precisa ter atenção ali na leitura para você capturar todas essas nuances. Bom, e como evitar? Obviamente, leia no seu ritmo, de forma devagar, de forma a dar tempo para o texto te mostrar o que ele quer mostrar. A leitura de um livro clássico, ele é uma jornada, é uma travessia. Então, aproveite essa travessia, não faça essa travessia de forma muito, sabe, ai, afoita. Aproveite. O erro número 3 é não aproveitar as boas edições do livro clássico, né. O clássico, ele já está em domínio público, então absolutamente qualquer pessoa pode reproduzir esse texto e publicar. Ele já está em domínio público. Então, muitas edições são feitas de forma desatenta, de forma com traduções, assim, podendo ser até meio questionáveis. Então, é importante que você saiba qual é a edição que você está lendo, quem é o tradutor que traduziu aquele texto. Geralmente a gente tem excelentes edições dos clássicos nas editoras maiores, né. E o ideal é que você pegue um livro que tem algum texto de apoio. Muitas editoras fazem isso de livros clássicos, colocam algum texto de apoio para ajudar o leitor a compreender aquele texto. E não é, gente, quando eu falo para compreender, não é uma leitura densa ou uma leitura difícil, de linguagem difícil, não é isso, mas muitos dos textos de apoio, eles vêm para mostrar um pouco do contexto, do autor, do contexto da história. Então, esse texto de apoio é super importante, super fundamental. E ainda tem também algumas referências que os autores, de livros clássicos fazem, né, muitos autores fazem muitas referências e às vezes são referências lá do tempo deles, que a gente pode não saber. Então, esses textos de apoio, eles são importantes por causa disso, tá. Se não tiver texto de apoio na edição, faça a pesquisa pela internet. Vamos aí para o erro número 4, tá? Achar que precisa ler e entender todo aquele texto sozinho. Não, gente. Os livros clássicos, eles podem ser, você pode e deve procurar apoio nessa leitura, tanto com texto de apoio, livros de apoio, grupo de leitura conjunta. Isso é fundamental, porque você lendo com outras pessoas, o que você absorveu, outra pessoa pode não ter absorvido, e vocês vão conversar sobre isso, e vice-versa, né, e vão debater. Então, o texto clássico, quando você lê com outras pessoas, isso é muito incrível, porque abre um leque enorme de compreensão desse texto. E também, obviamente, mais uma vez, busque na internet, busque outras pessoas que leram esse texto, busque professores na internet que falam sobre esse texto, tem um monte no YouTube. Então acho que vale super a pena a gente não ficar só ali na leitura, para a gente ampliar aí a nossa visão e a nossa compreensão daquele texto clássico. E o quinto erro clássico aí para os leitores iniciantes de livros clássicos: escolher o livro errado, começar pelo livro errado. Se você nunca leu um livro clássico, você não deve começar por um livro que seja muito denso, que seja de leitura muito densa, de leitura muito complexa, de leitura muito difícil, que tenha muitas referências. Você precisa saber exatamente por onde começar. Qual livro clássico você deve começar? Primeiro, você precisa saber das suas preferências.
qual tipo de leitura você gosta, qual gênero literário você gosta, e aí você busque um clássico mais ligado a esse gênero literário que você gosta para ter algum tipo de reconhecimento inicial, tá. Então comece pelos clássicos mais acessíveis. Eu diria Jane Eyre, embora seja um livro grosso, Jane Eyre é uma linguagem super acessível, é uma história super envolvente, uma história super cativante. É um livro grosso, tem muita descrição, que é algo que muitas pessoas não gostam, principalmente as pessoas acostumadas aos best-sellers, as leituras best-sellers, talvez não gostam muito das descrições. Tem os leitores de hoje, tem muitos leitores que querem que o autor escreva, a cada parágrafo uma ação, sabe? Parece que os leitores estão viciados nessas ações. Parece que os leitores estão viciados em ficar só sem respirar na leitura, sabe. Então, assim, mas Jane Eyre é um bom livro para quem quiser começar a ler clássico, lembrando que ele é mais grosso, mas ele tem uma linguagem super acessível e uma história super envolvente. Tem também o Grande Gatsby, que é também, um livro que eu gosto muito, uma linguagem super acessível, uma história super envolvente, acho que vale super a pena. Bom, esses 2 livros que eu mencionei para vocês, tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conhecerem um pouquinho dessa história, dessas histórias. Agora eu quero saber qual foi o clássico que você tentou ler e desistiu, ou qual foi o clássico que você leu e amou? Deixa aqui nos comentários, porque isso é uma forma de ajudar também outras pessoas que vão chegar aqui e vão ler os comentários, tá? E se esse conteúdo te ajudou, já deixa o seu like, que isso é muito importante. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que esse conteúdo pode ajudar. Se inscreva no canal e ative esse sininho para você receber mais dicas também, que eu vou fazer vários vídeos nesse sentido para vocês. É isso, espero muito que você tenha gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo.